Tão logo consumiu seus bens, uma grande fome o cercou, e ninguém naquele mundo que ele foi curtir lhe deu a mão. Ninguém lhe deu a mão. Há um teólogo chamado Goppelt, que ele defende que duas coisas fizeram aquele rapaz sair de casa. A primeira foram os limites que o pai impunha. E o segundo foi a atração do mundo e as suas ofertas. O pai colocava limites. Eu quero isso, vai meu filho, não faça isso não. Eu quero que meu filho, isso não é bom. Aí começou, não quero limite, eu quero uma vida sem limites. Querido, Deus impõe limite aos homens desde que colocou o homem na terra. Lembra de Adão? Adão, tudo é seu, mas essa árvore aqui é minha. O limite era a árvore. Adão obedeceu. Nem com limite o homem para. Então, o rapaz não queria os limites que o pai impunha. Não sabemos, irmãos, para onde esse rapaz foi. Mas de algo nós sabemos. Ele queria um lugar onde pudesse viver sem limites. Na teologia seria uma vida de anomia. Uma vida sem regras, sem leis, sem limites. Fazendo tudo o que quisesse, a hora que desejasse. Ele foi para um lugar assim. O mundo de hoje tem alguns países que são meio parecidos com esse. Não vou falar não para evitar problema, sabe? Mas tem. Na Europa tem uns países assim. Então, a primeira coisa, segundo esse teólogo aí, que impeliu aquele rapaz a deixar a casa do pai, era que ele queria viver sem limites. Não aceitava limites. A segunda coisa era a atração pelas ofertas do mundo. E o mundo tem muita coisa em promoção. Tem muita coisa em promoção no mundo. E promoção atrai. Tem gente que não pode ouvir promoção, que corre lá. O negócio era 500, passou para 800, está por 700 e ele compra na promoção. Black Fraud. O mundo está cheio de Black Fraud. Parece ser bom, mas no final é um abismo. E esse jovem, ele queria curtir isso aí. O verso 14 diz que houve uma grande fome naquela terra. E aí aquele rapaz começa a padecer necessidade. E aí, irmãos, nós podemos dizer que essa fome nesse lugar trouxe duas consequências na vida desse rapaz. As negativas, eu vou citar só uma, que é a própria fome em si. Isso aqui agride a dignidade humana, eu repito isso. Isso é tão sério, que a ONU, quando em 1948 foi redigido a Declaração Universal dos Direitos Humanos, criou-se um artigo falando sobre isso, que ninguém merece passar fome. É o artigo 25. Eu vou ler uma parte dele aqui. Todos os seres humanos têm direito a um padrão de vida capaz de assegurar, inclusive alimentação. Então, é uma lei que o homem criou para ele mesmo. Ninguém pode passar fome. Tem alguém passando fome no mundo hoje? Sim ou não? Tem gente que pensa que não. Mas tem, inclusive aqui. Talvez bem próximo de nós. Quem acha que não há fome no mundo é porque nunca passou fome. Nunca foi dormir de barriga vazia para não sentir fome. Porque não tinha mais o que comer em casa. Então, todo ser humano ele tem que ter no mínimo alimento para viver. Veja que Pedro disse, olha, Senhor, Paulo, se eu tiver uma capa para me cobrir, um alimento para comer e um teto para me proteger, me dou por satisfeito. Está na Bíblia. O alimento. Veja, atualmente, o dia 16 de outubro, ele é o dia
de se que a ONU, através da FAO, que é a Fundação da ONU para a Alimentação e Agricultura, celebra o Dia da Alimentação Mundial. Você veja como é importante isso. Então tem um dia para se lembrar que todo mundo tem que comer. Uma pessoa faminta, ela está sendo agredida em sua dignidade. E o pródigo viveu isso aqui. Viveu isso aqui. Então, essa foi a consequência negativa. Qual foi a positiva? O pródigo aprendeu que o mundo não está preocupado em saciar a fome de pessoas como ele. Vou repetir. A consequência positiva é que o pródigo aprendeu que o mundo não está interessado em saciar a fome de pessoas como ele. Quer uma prova disso? Eu dou. A história recente da humanidade prova isso. Não vou falar de passado, falarei de presente. De presente. A FAO, que eu falei aqui, é o Fundo da ONU para a Alimentação e Agricultura. Há 10 anos atrás, eles criaram um plano para acabar com a fome no mundo até 2025. Eu queria acreditar que isso vai acontecer, mas não vai. Porque quem está de barriga cheia não está preocupado com isso. Eu não falo de mim e de você, eu falo dos homens lá em cima. Tá certo? Mas tem alguém que pode acabar com essa fome. Com a maior e mais importante fome que o homem pode ter. Então, irmãos, padecer fome no tempo do pródigo era algo muito comum, viu? A miséria era muito grande aqui. Não difere de hoje. Mas, irmãos, qual era a maior fome do pródigo? Já parou para pensar nisso? A fome causada por mais escolhas, por ter saído da casa do pai. A fome causada pelo arrependimento de ter destruído tudo que o pai, com tanto sacrifício, preparou para ele e para o irmão. A fome da desilusão com as pessoas que ele achara que eram amigas. A fome da decepção. A fome da tristeza. Você já parou para pensar qual era a situação psicológica desse rapaz? Ninguém, não é? Deveria estar destruído psicologicamente. Então, este era o quadro desse rapaz. Longe da casa do pai, um ser humano vivendo de forma indigna como consequência de suas escolhas erradas. Ele saiu da casa do pai em busca de liberdade, mas a única coisa que ele encontrou foi miséria, privação e escravidão. Miséria porque acabou o dinheiro, privação porque passava fome, e escravidão pelos pecados do mundo. Foi isso que esse rapaz encontrou. Mas o bom de tudo é que havia um pai. O verso 15, irmãos, ele traz uma palavra, diz que ele se achegou. A ideia aqui é de alguém que gruda no outro. Ele estava tão desesperado que ninguém lhe dava nada, que o primeiro que acenou, ele colou, sem olhar onde estava colocando os pés. Veja, aquele rapaz, ele era um judeu, tá? Um judeu não podia comer carne de porco, mas ele podia criar porcos para vender a quem não era judeu. Certo? Então, ele começa a se alimentar do alimento dos porcos. O texto diz que ele disputava com os porcos. No verso 16, ele disputava ali as bolotas, as alfarrobas. Ou seja, ele passou a viver como um porco. Ele se tornou um porco. Porque estava morando com os porcos, vivendo com os porcos, se alimentando com os porcos. E há um dito popular que você conhece, não é? Que diz: diz-me com quem andas, e eu direi. Ele era um ser humano vivendo como um porco,
porque escolheu viver longe da casa do pai. Mas o bom é que havia um pai. Então, com o tempo, ele acabou assim, perdeu a dignidade de um ser humano e passou a viver como um porco. Não faça esse tipo de escolhas. Esse rapaz, eu tenho plena convicção de que ele fez aquilo que Provérbios 13:20 diz. Diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Ele caiu naquilo que o Salmo 1 fala: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Foi isso que esse rapaz fez. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:33, vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. As companhias erradas destroem qualquer um. Então eu tenho certeza que antes de chegar para o pai e dizer: ei pai, dá a minha parte aí, ele viveu isso aqui. Andou com quem não devia, ouviu que não deveria e agiu como um tolo. A consequência disso na vida dele foi uma sucessão de escolhas erradas que trouxe consequências devastadoras na sua vida. Mas o bom é que ele caiu em si. E ao cair em si, veio o clamor por aceitação no verso 20. Ele diz, ele foi para o seu pai e disse: pai, eu pequei. E ele diz: pai, me trata como um dos teus empregados. Veja, nessa época havia empregados e escravos, certo? Ele diz, verso 21, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas no plano dele, ele diz: olha, eu quero que o Senhor me trate como um empregado. Sabe qual a diferença? Nessa época aqui, do empregado para o escravo, sabe qual era? Pasme. O escravo tinha estabilidade, o empregado não. O escravo sabia que ia ter casa e comida para comer. O empregado não. O empregado ele tinha contrato intermitente. Quando eu precisar, eu chamo você. Então, estava na casa hoje, amanhã era mandado embora. E veja que quando ele volta para a casa do pai, ele pede para ser tratado como um jornaleiro, como um empregado. Ele estava numa miséria tão grande, que o pior da casa do pai, para ele, era melhor que o melhor do mundo. Pela condição de miséria que ele estava vivendo. Aquilo que era menos interessante na casa do pai, para ele seria o máximo. Pai, me trate como um empregado. Então, ao pedir para ser tratado como um empregado, ele estava dizendo: o incerto na casa do meu pai é muito melhor que qualquer coisa lá no mundo. Eu prefiro ter o incerto na casa do meu pai.